Vamos abrir as nossas Bíblias ou acessá-las. Carta de Paulo aos Filipenses. Nós lemos nessa noite, capítulo 2, dos 5 ao 8. Bem-vindo, bem-vinda a você que nos visita nessa noite. Muito bom ter vocês aqui com a gente também. Sintam-se em casa, estejam em casa. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a gente lê do 5 ao 8. Estou lendo na Nova Versão Internacional. Paulo diz assim para a igreja em Filipo: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E morte de cruz. Eu quero destacar esse trecho, que não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Vamos orar mais uma vez nessa noite? Senhor, estamos mais uma vez reunidos como parte do Teu corpo que aqui se reúne. E nós nos prostramos pedindo a iluminação do Teu Espírito. Ó Senhor, em dias tão complicados, tão difíceis, ilumina a nossa mente, enquanto comunidade de fé, para sermos capazes de discernir o Teu Evangelho nessa noite, Pai. É o que eu peço por mim, por todos nós aqui, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Essa semana nós tivemos uma situação em que mais uma vez o nome de Deus, o nome de Jesus, a religião, o sagrado foi instrumentalizado com interesses absolutamente escusos, egoístas. Nessa semana a gente testemunhou um grande líder, grande no sentido de expressivo líder, não de grande no sentido de bom líder, mas um expressivo líder religioso, evangélico, que eu não vou nem citar o nome porque eu tenho certeza que você sabe de quem eu estou falando, que ao ser ali alvo de uma operação da Polícia Federal, enroscado em questões jurídicas, ele foi até a mídia e disse a seguinte frase em relação àquilo que ele estava ali sofrendo por parte da polícia, com apreensão de celular, passaporte, etc. Sou um líder religioso. Sou um líder religioso. Eu confesso para os irmãos, para as irmãs, que desde que eu ouvi isso, essa fala, ela está ecoando dentro de mim. Sou um líder religioso, sou um líder religioso. E obviamente, longe de mim usar esse púlpito como de praxe para discutir as questões políticas do nosso país. E o meu ponto aqui é muito simples. Sou um líder religioso. O que ser um líder religioso define se você está sendo alvo de uma investigação, de uma questão que de alguma maneira você se enfiou, você se meteu. O que ser ou não ser religioso impacta a você responder por alguma questão jurídica, legal na vida. O que ser um líder religioso pode ser, por que ser um líder religioso pode ser usado como um argumento para você se defender, para você se justificar, para você lidar ali com a mídia e com a imaginação do público religioso dentro daquele contexto.
Me parece óbvio que isso não poderia estar acontecendo, isso não deveria estar acontecendo, porque isso se chama instrumentalização religiosa. Isso se chama usar o vocabulário religioso, usar o nome de Deus, usar do cargo e da função religiosa como uma espécie de escudo para se proteger e ser capaz, obviamente, de fazer a cabeça de pessoas em busca de apoio para o seu lado de uma determinada questão. E nós estamos vivendo um tempo em que o nome de Deus, ele é constantemente utilizado para que as pessoas possam tirar vantagem desse nome, instrumentalizar esse nome, instrumentalizar a fé, instrumentalizar a religião, para obter vantagens, para obter proteção, para se justificar, para argumentar em relação a diversas coisas, nesse caso específico, a um problema jurídico. Deus tem sido utilizado, e não é de hoje, isso já faz tempo e está consolidado, conforme eu vou falar, tem sido utilizado como uma espécie de investimento que vale a pena. Muitos anos atrás, alguns anos atrás, na verdade, eu ouvi uma fala falando de um outro grande líder religioso, também no sentido de grande, não do positivo, mas de abrangência, em que ele dizia o seguinte, que Deus virou uma commodity. Deus virou algo que as pessoas investem para obterem vantagem e recurso. Deus virou um negócio, Deus virou um tipo de investimento, como se fosse uma ação que você compra na bolsa de valores e que você acredita que vai subir. E a fé, ela virou o mecanismo que a gente usa, espero que não a gente, mas estou dizendo de maneira geral, para ativar, para manipular esse Deus. Como eu disse, isso não está acontecendo somente no exemplo desse pastor que eu estou mencionando aqui. Isso se tornou, no nosso país, gente, de maneira predominante, o que significa o Evangelho. Isso se tornou, no nosso país, gente, o que significa ser evangélico. Ser evangélico hoje, infelizmente, não tem a ver com o Evangelho de Jesus. Tem a ver, como diz o apóstolo Paulo, com outro Evangelho, em que Deus é utilizado como vantagem competitiva, para a gente poder se beneficiar na vida. Novamente, isso não está acontecendo. Isso já aconteceu. Isso está consolidado. É assim que infelizmente funciona. É assim que infelizmente a coisa se dá. E dessa lógica toda, o que nasce daí? Uma espiritualidade predominante no mundo evangélico, perversa, complicada, ruim, tóxica. Algo que eu enfatizo novamente, não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus de Nazaré. Irmãos e irmãs, nós precisamos nos indignar. Nós precisamos chorar. Nós precisamos lamentar. Nós precisamos ser como aqueles tipos de profetas lá do Antigo Testamento, sabe? Tipo um Jeremias, que fica andando sozinho, chorando, que ninguém entende ele, que ninguém consegue discernir ele, mas que chora, que lamenta, que tem a sua alma ferida, machucada, porque ele está sentindo aquilo que Deus está sentindo com aquilo que fizeram com ele. Se nós quisermos ser fiéis ao Evangelho de Jesus de Nazaré, olha, a gente tem que estar muito triste com aquilo que a gente vê,
Porque querendo, quer você queira, quer você não queira, quer eu não queira, eu sou pastor. Aí parece que estão falando de mim também. Parece que eu faço a mesma coisa. Nós nos dizemos evangélicos. E se fazem isso, estão achando que você e eu, a gente faz também. Então é um momento muito triste. É lamentável o que estão fazendo com o nome de Deus. É lamentável o que aconteceu com esse nome evangélico. É lamentável esse uso indevido que fazem do nome de Deus, que não tem nada a ver com a mensagem de Jesus. E o texto que nós lemos, me parece que deveria deixarmos bastante iluminados para compreendermos isso. O texto diz assim, Filipenses 2, Paulo diz que Jesus, ele não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Jesus, mesmo sendo Deus, Paulo está dizendo, mesmo ele sendo Deus, participando da divindade, sendo um com o Pai que está no céu, ele não utilizou das suas vantagens divinas, ele não se beneficiou de maneira egoísta, tirando vantagem da onipresença, da onisciência, da onipotência de Deus. Ele não fez isso. Aquele que nós temos como o ápice da revelação de Deus para nós, porque se a gente quer entender Deus, se a gente fala que a gente é cristão e quer entender Deus, a gente tem que olhar para o Cristo, tem que olhar para Jesus, não tem outro caminho. E Paulo está dizendo, se você olhar para Ele, você não vai encontrar alguém que usou de vantagem em relação à divindade para poder viver nessa terra com vantagem. Você não vai encontrar isso. Você vai encontrar alguém que se esvaziou disso. E é por isso que ele não usa exército para destruir o Império Romano. É por isso que ele não pisa nos fariseus hipócritas. É por isso que ele não julga eles, bota o dedo na cara deles, dizendo para eles, sabe, vocês estão condenados automaticamente ao fogo do inferno. Jesus, até com esses piores dos piores, ele argumenta, ele fala, ele é duro muitas vezes, mas ele não fulmina ninguém. Ele não usa do poder divino dele para fulminar um lá, tá vendo? Ó, fulminei esse aqui, ó. Agora vocês prestem atenção, porque eu sou Deus, hein? Ele não fez isso. Jesus, diante de Pilatos, já preguei isso aqui diversas vezes, ele disse, meu reino não é desse mundo, se fosse, ia ver só o que ia acontecer. Ou seja, ele não manda o exército angelical vir detonar Roma, ele não faz isso. Ele poderia ter feito isso, poderia, a gente pode imaginar que ele poderia ter feito um monte de coisa, como Deus. Muito pelo contrário, ele sabe na sua alma, desde o começo do seu ministério, que essa potência divina, esse poder divino que podia ser usado por ele, é tentação do diabo. Ele sabe disso. Prostre-se diante de mim, eu te darei todos os reinos desse mundo. Não, ele não cai nessa. Ele não cai nessa. Pula do pináculo do templo que todo mundo vai te glorificar e você vai ser o grande. Não, tentação do diabo. Transforma a pedra em pão. Faz aí, usa o seu poder divino. Não, nem só de pão viverá o homem. Então, a gente está diante de um texto dessa poesia lindíssima que o apóstolo Paulo nos herdou aqui nessa epístola, e que deixa claro para a gente que Jesus é alguém que não se aproveitou da vantagem de ser divino em interesse próprio. Pelo contrário, ele se esvaziou de si mesmo. É a famosa kenosis, essa é a palavra lá no grego. Ele se esvaziou.
Ele se esvaziou. E ele assumiu a forma de humano servo. E nessa forma de humano servo, é que a gente consegue encontrar o máximo que a gente consegue enxergar da divindade. É esse o movimento que Jesus faz. Portanto, irmão, o que eu estou querendo dizer para você? Nós não podemos achar que o fato de nós sermos de Deus, de nós sermos cristãos, de nós estarmos numa comunidade de fé, de nós acreditarmos em Deus, termos Ele como Senhor, que Deus é uma vantagem competitiva para a gente. A gente não pode caminhar assim. O tipo de espiritualidade que a gente tem que vivenciar na nossa vida não é um tipo de espiritualidade em que a gente utiliza do fato da gente ser de Deus, da gente ser crente, da gente ser evangélico, algo para tirar vantagem na vida. Amém. Amém. E eu sei, por conta da força do mundo evangelical, que isso soa estranho para muitos aqui. Eu sei que isso, que dá um bugzinho na mente. Poxa vida, mas eu vim buscar Deus aqui para alguma coisa. Mas eu vim buscar Deus aqui para alguma outra coisa. Só que nós, quando nós dizemos que nós somos do Senhor, que nós somos de Deus, à luz do Evangelho de Jesus de Nazaré, que não se apegou ao ser igual a Deus, mas se esvaziou, se fazendo gente, a espiritualidade que a gente tem que viver é outra. É a do Jeremias sozinho, caminhando pela rua com um pano de saco, né? Aquele sinal de humilhação, quebrantado e absolutamente sozinho. Irmãos, já preguei aqui que a gente enche uma Kombi, lembra? É a Kombinha. É a Kombinha, não é o transatlântico. Não é o transatlântico do MSN, MSC, sei lá como que chama aquela marca de navio lá. Tem milhares e milhares de pessoas que vão lá. Não, é Kombinha. É Kombi, é pequenininho. Deus não é vantagem competitiva para a gente. Deus não é. E Deus não pode ser uma vantagem competitiva para a gente em muitos aspectos. Dentre eles, para em nome de Deus nós nos acharmos autorizados a apedrejarmos os outros. Porque em nome de Deus, muita gente se sente autorizada e legitimada para tacar pedra no outro que não crê, no outro que pensa diferente, no outro que falaram que é herege, no outro que não sei o que, no outro que não sei o que lá. Todo aquele que é diferente da gente, a gente tem que matar, fisicamente ou simbolicamente. Essa agressão, essa violência em nome dele, nós não estamos autorizados a fazer, nós não devemos fazer, não é compatível com o tipo de espiritualidade de Jesus de Nazaré, meus irmãos. Porque percebam, o que infla o nosso ego muitas vezes na jornada cristã, que faz a gente apontar o dedo na cara do outro e dizer assim, ó, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. É algo que a gente se apropria da divindade em nós. E a gente usa de Deus como uma vantagem competitiva para a gente se sentir autorizado a se achar superior ao outro e querer matar o outro, querer pisar no outro, querer diminuir o outro, querer relativizar a pessoa que o outro é. Porque ele é diferente de mim. E muitas vezes nesses contextos, né? A gente grita com o outro, a gente esbraveja com o outro. Gente, isso não é de Deus, isso não é de Jesus, isso não é do Evangelho. Isso é de quem está jogando o jogo do diabo, o jogo de Satanás, o jogo de quem se apropria do poder, se apropria dos elementos divinos, para se achando divino poder falar para o outro, você vai para o inferno. Gente, para pensar, à luz de Jesus, pense em Jesus. Muitos de nós aqui passamos por escolas dominicais, crianças. E nós aprendemos, de alguma maneira, nessas escolas dominicais,
indo para a nossa casa, indo para o nosso cotidiano, a olhar para aquele parente que não é evangélico como a gente, e dizer, e pensar, e no nosso imaginário afirmar, você vai para o inferno. Você vai para o inferno, porque não está na mesma religião que eu. Esse tipo de aprendizado não é compatível com Filipenses 2. Não é compatível com Jesus. Porque Jesus, os únicos que ele disse, pelo menos que eram filhos do diabo, eram justamente os religiosos. E não as pessoas, não aqueles diferentes que ele caminhou. A gente não pode usar do nome de Deus para a gente se sentir superior aos outros ao ponto da gente querer apedrejar outras pessoas. A gente não pode querer usar Deus como vantagem competitiva para a gente achar que a gente pode enriquecer em nome dEle. Tem gente que além de violentar o outro em nome de Deus, usa da divindade para querer ganhar dinheiro, para querer ficar rico. Venha 7 vezes aqui e você vai conseguir, vai conquistar. Venha 7 vezes aqui e você vai ter. Venha 7 vezes e a porta vai abrir. Oramos hoje pelos desempregados. Meus irmãos, como pastor, eu falo em nome do ministério pastoral. Se tem uma coisa que nos angustia, é a gente ver um irmão, uma irmã desempregado, desempregada. A vontade que a gente tem é de conseguir a vaga agora, assim, é de se movimentar e resolver a situação. Mas a gente, obviamente, não tem esse poder. E também não temos a garantia de que essa porta de emprego vai abrir se você vier aqui 7 vezes, ou se você der um valor, ou se você fizer A, B ou C. A gente não pode usar Deus como vantagem competitiva para a gente ficar rico. Você quer ter mais dinheiro, você quer ter mais conforto na sua vida, isso é legítimo. Sabe o que você tem que fazer? É trabalhar. Vai trabalhar, meu irmão. Vai, ora a Deus, pede criatividade do alto para você inventar alguma coisa diferente e ganhar dinheiro. Agora, não usa Deus, não usa a religião, não usa os artifícios religiosos, não usa o ambiente do culto como um mecanismo para você ganhar dinheiro. Não transforma a sua fé numa chave que você vira e ativa Deus, e Ele abre a porta da esperança do Silvio Santos e cai dinheiro, e cai o que você quer na seu colo. Existe isso? Não existe isso. Quem diz que existe, está no ambiente do charlatanismo, irmão, do charlatanismo. Não é assim que a vida funciona, não é assim que é, e nunca vai ser. Portanto, cuidado para não usar o divino e o sagrado para instrumentalizá-lo para você achar que você vai conseguir ficar rico, ou vai ganhar dinheiro, ou as coisas vão acontecer do ponto de vista dos recursos, do jeito que você gostaria que fosse acontecer. Porque não é assim que o Evangelho lida com as coisas. De igual modo, tem aquelas teologias lá que ensinam, que se você tem uma espinha na cara é porque o diabo se levantou. Se você fosse de Deus, tivesse revestido, blindado, protegido, nem espinha você teria. Que dirá outros tipos de doenças. Irmão, irmã, não tente usar o nome de Deus, não tente transformar uma oração num abracadabra, não tente manipular a Deus e usá-lo como vantagem competitiva para você ser saudável, ter saúde. Você quer ter saúde? Vai fazer uma corridinha. Você quer ter saúde? Reveja a sua alimentação. Você quer ter saúde? Procure um médico, etc. Tem um monte de caminho para a gente melhorar a nossa saúde. Agora, achar que pelo fato de eu ser de Deus, a doença não vai chegar, ninguém perto de mim vai ficar doente. Não é assim que funciona. Muitos anos atrás, a minha mãe teve um problema na bexiga, muito sério. A bexiga dela, a musculatura da bexiga dela teve um abalo, um problema, e ela não tinha força, a bexiga não tinha capacidade para gerar a força necessária para ela urinar. E ela era muito, muito nova. E
eu me lembro deles orando, deles clamando a Deus, da gente compartilhando o pedido de oração na igreja. Enfim, e foi um momento muito triste, muito difícil. E graças a Deus, num dado momento, a bexiga dela voltou a funcionar. E funcionou durante muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. Acho que 2 anos atrás, mais ou menos, ela foi fazer aquela cirurgia que muita mulher faz, sabe, de retirada de ovário. Né? E ela foi retirar. E no pós-cirurgia, por conta da anestesia, no primeiro momento que ela foi ao banheiro, ela percebeu que a bexiga tinha tido o mesmo problema que teve lá atrás, décadas atrás. E ela foi obrigada a usar sonda. E ela usa sonda para fazer xixi. Ela usa sonda até hoje. Até hoje. O que a gente vai fazer? Vou bater na porta de Deus, falar assim: ô Deus, e aí, eu dei o dízimo, Deus. Ô Deus, a gente orou. Ô Deus, a gente foi na igreja. Ô Deus, cadê o Senhor, Deus? Não funciona assim. E fazer isso é fazer de um jeito que não é compatível com o espírito do Evangelho. Porque se Jesus não usou o ser igual a Deus dele, para se apegar e para lidar com todas as dores da existência, se Jesus não quis tirar vantagem competitiva de Deus, para nos dar o exemplo do que significa ser humano, servo, que dirá nós? Que dirá nós? Que tipo de espiritualidade é essa que nos enche de uma pseudo-divindade, que faz a gente botar o dedo na cara de Deus e cobrar dele algo que a gente não queria que tivesse acontecendo? O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer, meu irmão, que a gente vai ficar doente, infelizmente. Nós vamos enfrentar ao longo de toda a nossa jornada de vida juntos aqui, lutas contra câncer, diabetes, situações difíceis, irmãos que a gente acha que por serem muito novos que não deveriam morrer, talvez vão morrer. Outros irmãos a gente vai ter. É assim a vida. E Deus, Ele não pode ser algo que a gente apela para Ele, para dizer, não pode acontecer isso aqui, Deus, faz uma mágica aqui para mudar. Não é assim que funciona. E por fim eu destacaria também que a gente não pode usar Deus como vantagem competitiva para a nossa vida ser uma vida estável. Sabe uma vida estável? Uma vida que tudo fica daquele jeitinho bonitinho, tudo certinho, família doriana, filhos bem criados, amigos e ciclo de amizade maravilhoso, os parentes todos em harmonia, preparados para aquele Natal em casa gostoso, né? Igreja, nossa, sem nenhum problema, a gente nadando de braçada aqui, ó. Não é assim que funciona. E Deus não é uma vantagem competitiva para a gente para que isso aconteça. Porque como diz o cantor brasileiro, né, roda viva, roda gigante. A vida, uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Não dá para você fazer o curso do casamento blindado e pela fé manipular Deus para o seu casamento ficar absolutamente assim numa redoma em que nada vai acontecer com ele. Não dá para você ativar Deus pela fé e colocar sua vida numa redoma para você controlar tudo o que você quer que aconteça. Não dá pela fé para você colocar os teus filhos numa redoma e garantir que eles vão ser aquilo que você imaginou para eles. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem controle sobre o que vai acontecer. E coisas boas e coisas ruins podem acontecer na jornada de fé. Ixi, que pregação, hein, meu irmão? É para voltar para casa feliz, né? Triste, sei lá. Vamos ver se a gente chega num lugar bonito aqui, né? Deus não pode ser usado como vantagem competitiva. Sou líder religioso, e daí? E daí que você é? Arque com as consequências dos seus atos. Ah, eu sou de Deus.
O que Deus tem a ver com a sua falta de presença em casa? O que Deus tem a ver com a sua dificuldade ali em uma determinada atividade, função? O que Deus tem a ver se você, sabe, agrediu alguém? Não, Deus não tem nada a ver, isso é problema nosso. Irmãos, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade enquanto seres humanos. E aí que está o ponto, né? O que é o Evangelho então? O que eu ganho sendo do Evangelho, sendo de Jesus? A gente é salvo, presta atenção nisso. Nós somos salvos da tentativa de nós nos tornarmos super-homens e super-mulheres. Nós somos salvos de nós acharmos que pelo poder de Deus em nós, a gente vai ser intocável. Porque na verdade, quando Deus habita em nós e vive em nós, Ele nos ensina a sermos gente. Ele nos ensina a sermos humanos. Qual a vantagem em termos Deus? A vantagem da gente ter Deus, da gente ter Jesus, da gente ter toda essa tradição de fé com a gente, meu irmão e minha irmã, é que a gente tem uma fonte de sabedoria para a gente poder viver a vida com tudo aquilo que a vida tem para nos oferecer. A gente tem a possibilidade de, a partir de Jesus, aprender a ser gente. Não aprender a ser Deus, aprender a ser ser humano. Quando a gente tem Jesus na nossa caminhada, na nossa vida, a gente tem a possibilidade da gente desenvolver humildade, da gente desenvolver a capacidade de amar o outro. A gente tem a capacidade de desenvolver a capacidade de poder amar o nosso inimigo. Quando nós temos Deus com a gente não usa Ele como um amuleto para a gente poder tirar vantagem na existência. Mas nas coisas boas e ruins da vida, a gente aprende com Ele como se portar, como a gente deve ser, como a gente deve caminhar. Talvez na vida a gente vá parar em alguma crucificação, como Jesus um dia foi crucificado. Então, Jesus, que era Deus, que não se apegou ao ser igual a Deus, mas se esvaziou se fazendo servo humano, foi para onde? Na cruz. Ser de Deus não significa que coisas ruins não vão acontecer com você. Talvez até pelo fato de você ser de Deus, é provável que coisas ruins aconteçam com você. Por que coisas ruins podem acontecer com a gente, mesmo a gente sendo de Deus? Porque a partir da espiritualidade de Jesus de Nazaré, a gente vai aprender a ser ético na vida. A gente vai aprender a ser honesto com os outros e com nós mesmos. A gente vai se libertar para a gente poder expressar a nossa vulnerabilidade. A gente vai se libertar para a gente poder falar para aquele irmão que a gente precisa confessar quem nós somos, confessar aquilo que está acontecendo dentro de mim. A gente vai poder ser essa comunidade terapêutica, não de super-homens, não de super-mulheres, não de gente que está obtendo vantagem de ser de Deus, mas de gente humanizada por Deus. Para eu poder rasgar o meu coração e dizer para o outro quem eu verdadeiramente sou, o que está acontecendo na minha vida, para eu poder pedir ajuda, para eu poder falar assim, ó, está uma droga a minha vida, está uma droga o meu casamento, me ajuda, meu irmão. Aí talvez o irmão vai falar para você, a minha vida também está uma droga, entendeu? Mas na vida complicada de dois, você vai encontrar a oportunidade de uma mesa para partilhar as aflições da vida, e um abraço acolhedor que vai te dar vida, vai te ajudar a discernir, vai te ajudar a ver o que você não está enxergando para você poder melhorar. Caminhar com Jesus significa a gente se libertar de coisas instantâneas e mágicas, que não duram nada, para a gente poder adentrar um caminho de crescimento espiritual, em que a gente vai de fato crescer e amadurecer espiritualmente, em meio às alegrias e tristezas da existência. E a gente vai ter uma humildade para se abrir para um aprendizado. Então eu não sei, sabe, se você quer ficar usando Deus como um passe de mágica para resolver os BOs da sua vida. Talvez você queira isso. Você já percebeu que aqui você não vai encontrar isso. Não vai encontrar. Agora, se você quer
sabedoria para lidar com seus problemas, aqui você vai ter isso, porque Jesus vem nos ensinar isso. Se você quer um lugar para em Jesus você aprender a assumir os seus erros e arcar com as consequências da sua vida, e encontrar irmãos de fé que não vão te julgar pelos erros que você cometeu, mas vão te ajudar a sair desses erros e ir para uma situação melhor, mais madura, mais adequada, aqui você vai encontrar isso. Se você quer um Deus abracadabra para resolver magicamente, sabe, as suas questões, aqui você não vai encontrar isso. Mas com certeza, a gente vai aprender juntos, aqui na jornada, a sermos filhos e filhas de Deus. Sermos filhas e filhas de Deus, filhos e filhas de Deus. Mateus 5, 43, 47, quero encerrar lendo esse texto, diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos. E orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai, que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Portanto, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Se saudarem apenas os seus irmãos, o que farão demais? Até os gentios agem assim. A lógica do Evangelho é outra. A lógica de Jesus de Nazaré é outra. A lógica de Jesus não é aprender a obter poder de Deus para pisar nos outros, para matar os outros, para obter vantagem para si. Não é essa lógica egoísta. É uma lógica que nos liberta para a gente ser filhos do Pai. Ame na existência. É isso que a gente vai aprender. Porque se você amar, você descobriu talvez o grande ensinamento que Jesus quer nos ensinar. Amar ao próximo como a nós mesmos. Amar o próximo como a nós mesmos. Não use Deus para matar. Não use Deus para se enriquecer. Não use Deus como um mágico de Oz. O fato de nós sermos de Deus significa que nós somos filhos de um Pai que nos ensina a amar. Ame, meu irmão. E eu tenho certeza que essa vida de amor vai trazer paz para a tua alma, para o teu coração, para a tua caminhada. E a sua vida vai ser uma vida linda. Mesmo que você e eu morramos crucificados. Mesmo que a desgraça nos alcance. O amor vai brotar da nossa vida. Se a gente for esse filho, essa filha desse Pai aqui. Amém?